Eles tentaram me destruir. Não uma, não duas, não três. Durante vários anos. Tentaram me destruir espiritualmente. Tentaram me destruir mentalmente. Tentaram me destruir emocionalmente. Tentaram me destruir fisicamente. Tentaram me destruir financeiramente. Tentaram me destruir socialmente. Eles, eu digo, não são seres humanos. Não são movidos por carne e sangue. E por que te digo isso? Primeiro, que está escrito na Bíblia, que toda perseguição que você sofre por causa de sua fé, ela vem deles. Em segundo lugar, eles utilizam pessoas de carne e sangue para chegarem nesse fim. Então, se você está desenvolvendo a tua fé e você sente que pessoas estão se afastando, que pessoas que dizem te amar ou te amam, você sabe que te amam, pelo menos deveriam, elas estão lá contigo, mas na verdade não estão. Em alguns casos, elas se envergonham de quem você é. Saiba que elas estão sendo movidas por eles. E aqui eu vou dizer o porquê que isso acontece. A resposta está em 1 João 4. E nesse capítulo da Bíblia, é o único capítulo da Bíblia que diz como você deve fazer para diferenciar, para distinguir o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, ou o Espírito do Mal. E a verdade ali é clara. Ela é bem clara, bem sucinta, bem direta. Ela diz o seguinte: aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus, eles reconhecem que Jesus Cristo veio em carne. E os que não, os que são movidos pelo Espírito do Anticristo, eles dizem que Jesus Cristo veio em espírito. Aí você olha para mim e fala, calma aí, é muito complicado. E eu te digo, não é complicado. Sabe por quê? Pense em Pedro, em Paulo, qualquer um dos discípulos, principalmente aqueles que viveram com ele, que andaram com ele. Quando Jesus subiu aos céus, qual era o principal sentimento que eles tinham no coração? Qual o principal sentimento hoje que as pessoas têm quando um astronauta, por exemplo, sobe para fazer uma missão espacial? O que a família dele, os amigos dele mais querem? Reencontrá-lo, abraçá-lo, querem que ele conte o que aconteceu, que ele compartilhe a experiência dele. E é exatamente a mesma coisa que os discípulos queriam, sentiam. Eles queriam Jesus novamente, tocá-lo. Porque eles viram que Jesus veio em carne, eles viam, eles estavam com ele. E a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Se você diz que é cristão e você não tem esse sentimento de querer abraçar Jesus Cristo, de sentir Jesus Cristo como uma pessoa real em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Isso aqui não, isso aqui não. Não, Jesus Cristo é real. Se você não acreditar nisso, você está sendo movido pelo Espírito do Anticristo. Mas no que eu como, no que eu faço, no que eu falo, no que eu defendo politicamente ou qualquer coisa que seja, exatamente. Se você não vê a Jesus Cristo como uma pessoa real em todos os seus posicionamentos, você está sendo movido pelo Espírito do Anticristo. E eu vou te explicar aqui o porquê.
Então, se você tiver ouvidos para ouvir, ouça humildemente, certo? Que não é palavra minha, é palavra da Bíblia. Leia você mesmo. 1 João 4. E ali diz então que o espírito do anticristo, ele diz que Jesus Cristo veio em espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, nem todos que dizem Senhor, Senhor, muitos dos que são chamados, que estão falando o nome de Jesus Cristo, na verdade, eles só estão servindo ao espírito do anticristo. E eu vou te dizer o porquê. Pensa o seguinte, você está depressivo, você está, sei lá, cansado do seu trabalho, você está passando por problemas emocionais, qualquer que sejam, e você vai numa igreja, e ali o pregador começa a falar de Jesus, mas de uma maneira bem filosófica. Porque Jesus isso, Jesus aquilo e tal, 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 e ele quer confortar o teu coração e tal, 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 tal. E ali você sente um conforto, você sente um alívio em relação ao nome de Jesus Cristo, certo? Porém, quando você sai dali, na sua vida normal, você simplesmente vive como se ele não fosse uma pessoa real nas suas outras relações. Você não fala disso. Você não mostra para as pessoas, você não pensa, em primeiro lugar, em Jesus como uma pessoa, em tudo que você faz. E daí o que acontece? Você simplesmente está multiplicando, divulgando, pregando o espírito do anticristo. Por quê? Porque você deveria falar da volta de Cristo. Você deveria pensar em Jesus Cristo como uma pessoa em tudo que as pessoas conversarem com você. Você não deve ter uma visão das coisas, uma opinião baseada em chavões, baseada em papagaiagem. Papagaiagem é o que? Falaram isso, estou repetindo. Não. O Espírito Santo, ele é real. Ele trabalha na realidade, em tempo real com você. Então, por mais que uma resposta, uma frase seja linda, ela não é real. Por que ela não é real? Porque ela foi real no momento que ela foi proferida? Sim. Agora, naquele momento que você está falando com uma pessoa, você pode até usar aquela frase, mas você tem que dar um novo contexto para ela. E um contexto baseado na tua relação com Jesus Cristo real. Ali você vai ser um testemunho. Ali você vai estar pregando o Espírito de Deus. Se você não fizer isso, que bilhões de pessoas conhecem Jesus? Mas quem realmente está com o Espírito de Deus? Dessas pessoas. Quem está buscando o Espírito de Deus? Quem está disseminando o Espírito de Deus e não o Espírito do Anticristo? Porque o Espírito do Anticristo está em operação. Sempre esteve. Desde lá, quando foi escrito 1 João 4. E o que ele mais quer é fazer com que você até admire Cristo, pense em Cristo como uma pessoa boa, que inspira e tudo mais, como qualquer outra pessoa que já morreu, ou como qualquer personagem fictício, como um Goku, sei lá quem, entendeu? Que é criado pelo homem, um Sherlock Holmes. Todos esses são personagens que inspiram as pessoas, mas eles não são reais. A partir do momento que você usa essa inspiração, mas você começa a viver a sua vida como se Jesus Cristo fosse real, tão real quanto você mesmo, quanto a pessoa que você ama, quanto o teu vizinho. Se você não fizer isso, você está apenas servindo ao anticristo. E aqui eu vou falar um pouco da minha história, para que você entenda por que eu estou dizendo isso. E por que eu disse no início que eles tentaram me calar. Eu estou aqui no YouTube desde o início do YouTube.
desde 2006. Meu primeiro vídeo está aí na plataforma desde 2006. Falando exatamente do perigo e das sutilezas que existem entre política e religião. Eu falava já isso em 2006. E o que acontece? Já derrubaram vídeos meus e tudo mais desde aquela época. Tentaram me calar de diversas formas. E eu não sou youtuber por causa disso. Certo? Só que como Gamaliel disse ali no livro de Atos, quando algo é de Deus, ele persiste. Ele é resiliente. E cá estou eu. Certo? E eu vou te falar a minha história, bem rápido. Eu era missionário. Tinha cabelo grande, barba grande, e as pessoas me chamavam de Jesus. E eu não gostava. Exatamente porque eu era missionário. E eu ficava, tá doido? Como assim, Jesus? Tá doido? Só que assim, eram pessoas que não tinham conhecimento que chamavam assim. Por quê? Porque elas, Jesus barbudo, cabeludo. Entendeu? E aí eu orei sobre aquilo. Por que que isso está acontecendo? Eu não quero isso. Eu quero ter o cabelo grande e a barba grande porque eu me identifico e eu tenho um voto de nazireado e tudo mais. Mas eu não quero isso. E Deus me mostrou que, sim, eu deveria deixar as pessoas me chamarem daquilo, porém eu deveria explicar. E deveria acrescentar algo mais no nome. Para diferenciar, para dizer a minha crença. E foi onde eu coloquei o copyright. Copyright quer dizer, se você pegar qualquer coisa hoje em dia, você vai ver copyright embaixo. Copyright quer dizer que aquilo é autorizado, certo? Pelo nome que vem antes. Então, Jesus Copyright você tem uma autorização de Jesus, certo? Seria uma cópia conforme ao que Jesus quer, entende? E nesse sentido, enquanto missionário, enquanto pessoa que leva a missão, eu coloquei esse nome então. E na internet, principalmente, porque na internet você é só aquilo. Você não é... As pessoas não te conhecem 100%, não estão acompanhando você 24 horas por dia. Então você tem que deixar ali o suprassumo, a essência do que você é, certo? E demonstrar também que você não é só aquilo. Inclusive dizendo que você não é perfeito, que você não é Jesus, que você, por mais que seja um Jesus copyright, você não vive 100% do tempo como Jesus quer. Isso é ter humildade, certo? Então, coloquei esse nome dessa forma. É uma forma de mostrar minha crença e ficar em paz com minha consciência. E com o tempo passou, como eu disse, eu sofri várias perseguições, que inclusive não vem ao caso eu dizer agora, mas eu sinto que esse vídeo é um dos meus últimos vídeos, não sei se é ou não sei se eu vou estar vivo amanhã. Porém, tem outros vídeos meus explicando muita coisa que eu passei. E se tiver mais vídeos eu posso até falar também, desde que você comente, pergunte, e interaja e compartilhe esse vídeo. Mas enfim, e aí com o tempo, eu virei MC Jesus, que seria mestre de cerimônia de Jesus, teria o mesmo efeito, que seria divulgar a volta de Cristo. É isso que um mestre de cerimônia faz, certo? Se ele está ali num evento, ele vai preparar as pessoas para aquele evento, certo? Para a parte principal do evento. Isso que um mestre de cerimônia, que um MC faz, certo? Esse é o verdadeiro nome. Isso é a verdadeira origem do nome. E então passei a usar esse nome. E alguns em inglês chamam Mac Jesus também, que seria tipo, vem de Cristo, filho de Cristo, alguma coisa assim. Da geração de Cristo, da dinastia de Cristo, certo? Então, é isso. E por que isso? Por que que eu digo para você que eu fui perseguido esse tempo todo, mas que estou de pé aqui? Porque hoje em dia está muito popular o termo metaverso, certo? E o que é um metaverso? Um metaverso quer dizer que é um universo dentro do universo, certo? Um universo que explica o universo. Isso quer dizer que quando você está no metaverso, da forma comum aí do mundo hoje, você coloca um óculos de realidade virtual, você pega instrumentos na mão, e tudo que você vê, tudo que você mexer ali, vai ser
interpretado, traduzido para dentro do metaverso, que você vai estar. E aí você vê as coisas, você toca as coisas, certo? Que não existem, certo? Ali dentro. Porém, você é um ser real, certo? E você ali é uma pessoa real. Seu coração está batendo, você tem fome, você tem tudo o resto, certo? E se você se perder dentro do metaverso, achar que aquele mundo é tudo, entende? Você não entender que você está no universo, por mais que você esteja dentro de um outro universo, você fica louco, certo? E a mesma questão entre o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Porque Jesus Cristo, ele é real. Ele tem que ser levado em consideração como uma pessoa real quando você fala dele, etc. Então, se alguém fala de Jesus hoje, a pessoa tem que ter a responsabilidade espiritual, certo? De saber que Jesus Cristo tem a liberdade dele, certo? Como um ser real, não espiritual, físico, um ser físico, essa é a realidade, entende? Então você sabe que aquilo tudo tem consequência, o que você fala dele, etc. Certo? E não fala simplesmente por jargões, por chavões e porque sente isso e aquilo. Você tem responsabilidade espiritual, certo? Então isso é viver o cristianismo, é saber que Jesus Cristo se representa por si mesmo, representa como um ente físico, certo? Ele é um meta-Jesus, meta-Jesus, certo? Ou seja, Jesus é ele mesmo, certo? Então, meta é algo que é relativo a si mesmo. Então, Jesus é. O conceito de Jesus hoje, ele é um conceito meta-Jesus. Quer dizer que Jesus representa-se a si mesmo, certo? E ele vai voltar, certo? E a gente, nossa função como seguidores de Jesus Cristo, é proclamar este evento, que é da volta dele, certo? Como se fosse um astronauta, dando um exemplo bem chulo, mas é o melhor exemplo que nós temos hoje, entende? Que subiu e vai voltar. Só que ele não vai pisar aqui, como dizem Tessalonicenses. Então isso tem que ficar muito bem claro. Ele vai vir, porque assim como no filme Não Olhe Para Cima, a Terra está comprometida e precisa... As pessoas que creram nele precisam ser salvas. E ele vem buscar. Então não é vingança no sentido de... diz que é vingança de Deus, mas Cristo ele vem para resgatar. Que Jesus é amor, certo? Então ele vem resgatar aqueles que creram nele e levar. E como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, um encontro nos ares. Não tem encontro aqui na terra. Entendeu? Descer aqui, ficar conversando e convencendo, ou seja lá o que for, certo? Então qualquer um que faça isso, ainda que não se declare anticristo ou se declare como Cristo, se alguém faz isso, que se passar por Cristo, sem falar da volta dele, sem dizer que ela vem nos ares e tudo mais, entende? E que isso vai acontecer e que a pessoa vive diariamente, a cada segundo, pensando nisso e proclamando isso, se alguém faz, principalmente quem tem poder, certo? Não faz isso, ele está sendo usado, ele está representando o espírito do anticristo. Então essa é a minha mensagem para você hoje, espero que você entenda. Muita gente assiste meus vídeos e não entende nada. Mais claro que isso, acho que, né, não sei o que fazer e não me interessa mais, porque eu tô falando tudo que é a realidade, então, certo? Se houver uma maneira melhor de dizer isso, coloque aí nos comentários, que muitas pessoas dizem que me amam, que gostam do que eu faço e tudo mais, certo? Mas não desenvolvem ou têm vergonha, entendeu? De falar disso, ou de compartilhar, ou de mesmo, sei lá, dar uma força, seja por like, seja por comentários, seja por compartilhar, entendeu? Seja por falar mesmo, diretamente também. Então, assim, e isso pra mim também é estar divulgando o espírito anticristo. Porque se eu tenho o espírito de Deus e você não me divulga,
Você está sendo usado pelo espírito do anticristo. Só isso que eu tenho para te dizer.